Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma vez, né? Antônio Carlos no Flu. Rapaz, parece que a gente vai falar bastante sobre os jogadores aí antigos, hein? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, Antônio Carlos de novo, vamos comentar sobre isso porque é chato mesmo, mas fazer o quê? Como está escrito aqui, né? Só pra gente alertar aqui, foi feito dia 3 de novembro, a gente está no dia 16 de novembro, então 3 dias depois. Confira os números do zagueiro Antônio Carlos, alvo do Flu, pelo Orlando City de 2023. E vamos lá, vamos comentar bastante sobre isso aqui. 30 anos de idade, contrato até o fim deste ano, então é interessante a gente observar essa função, essa específica situação do Antônio Carlos é até o fim deste ano de 2023, porque eu quero explicar um pouco depois, mais lá pra frente. Mas 30 anos, que novamente, pensando ali muito, é também interessante essa idade, muito pensando nas recentes contratações que o Fluminense fez. Isso vai ser muito importante pro futuro também, que eu quero comentar sobre isso. Mas é importante você pensar que eu tô falando de 30 anos, eu tô falando de fim de contrato de 30 anos. Multicampeão, ganhou tudo. No Palmeiras era um dos melhores zagueiros e na MLS continua sendo um dos melhores zagueiros. Então ele não perdeu nenhum tipo de situação. Eu falo bastante sobre isso, né? Para as pessoas se atentarem em algumas chaves. E a chave justamente é essa. Ele, pelo menos no futebol brasileiro, o Antônio Carlos era um cara que era imenso, tá? Ele era em nível Gustavo Gomes, tá? Ele é insano, de muito bom. Normalmente, ele e o Gustavo Gomes juntos seria a melhor dupla de zaga do Brasil. Muito ali, além de todos os outros. Então imagina agora eles falando sobre um zagueiro que pode vir pro Fluminense, pensando na eventual saída de Nino. É interessante falar sobre isso. Então, mas tá faltando gente que ganhe título. Ele ganha título, ele é multicampeão disso. E a torcida gosta muito do nome, né? Como você vê aqui embaixo, que tem ali a discussão, bons números. Podia ter feito uma força assim, colocado o número do Nino também. Confesso que tem algumas pessoas que também não sabem quem é. Mas as pessoas que sabem quem é o Antônio Carlos, é muito bom, tá? É muito bom. Então a torcida gosta muito do nome, eu pesquisei bastante sobre isso no Twitter, vendo também outras pessoas também comentando em várias lives. Então realmente falando, toda hora que a gente viu o nome de Antônio Carlos, nós vimos justamente aqui que a torcida quer muito ele no Fluminense. E gosta muito desse nome. Eu sempre falo da mesma maneira, né? É notável que quando a torcida não gosta muito do nome, ela sempre fica na reserva. Até mesmo o Marlon era bem questionado. Então, para você ver como que é a situação real do embate entre torcida e gestão. É importante a gente observar sempre isso. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo das 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando sobre Antônio Carlos. Bom? Antônio Carlos, que ele, pensando na gestão, a gestão do Flu gosta do nome, tá? O próprio Fred, quando ele foi pesquisar nomes, um desses nomes que mais chamou a atenção dele foi o Antônio Carlos. Então o Fred, sendo um gestor que normalmente ele está justamente nessa situação de contratação, ele está sempre se posicionando em favor desse jogador, então é interessante. E Diniz pode usar bem o jogador no futuro, pensando muito nesse tipo de jogo. O Antônio Carlos é um cara que ele trabalha muito bem com a bola, ele tem um ótimo desempenho de velocidade e defensivo. Ele pode também trabalhar muito com
o próprio goleiro, que ele também trabalha muito bem. Então, é tudo isso que o Diniz gosta, né? É sempre pontuando somente o que o Diniz gosta versus o que o Diniz fala e faz. Então é interessante a gente observar que em todos os pontos fecha muito com o Fernando Diniz, fecha muito com o pensamento do Fernando Diniz pro Fluminense. E é claro, né, que a gente tem que pensar também, só para finalizar aqui, o que o Mário falou, né? O Mário falou que ele vai continuar nas contratações. Isso é importante falar sobre isso. Eu vou até ficar grandão aqui, só para comentar sobre isso. O Mário, ele disse na entrevista no Chala Podcast, mas também no entrevista no GV Betano, que as contratações iam seguir uma tendência. A tendência que continuou a mesma tendência nos anos anteriores. Ou seja, percebendo que o Antônio Carlos ele não tem mais tempo e ele vai ter que ser vendido, ele vai ser mandado embora, porque novamente, se ele tivesse alguma renovação de contrato, ele já teria feito 6 meses atrás. Se eles não fizeram 6 meses atrás, é porque ele não vai ter mais ele não vai ter mais aumento do contrato. Ou seja, ele vai estar fim de contrato, um jogador bem legal, que se manteve bem estável durante toda a MLS. Isso é um prato cheio para que o Fluminense e o próprio Mário Bittencourt já definiu como diretriz para o ano que vem. Logo, eu não tenho nenhuma maneira de desconfiar de que ele vai ser o novo contratado do Fluminense. Tá tudo ali direcionado para o Fluminense atribuir isso. Primeiro, porque o Antônio Carlos vai querer jogar pelo menos uma Recopa Sul-Americana e vai querer também jogar o Supercampeonato das Américas, como também vai querer jogar o outro Mundial de 2025. Ou seja, ele não vai perder essa chance. Ele até poderia jogar pelo Palmeiras, mas eu não acho que o Palmeiras vai querer o jogador nesse momento. O Palmeiras ele pensa em jogadores de 25, 24 anos, nada além disso. E o Antônio Carlos já está nos 30. O Fluminense gosta desse tipo de situação. Ou seja, pensando nisso tudo, a pergunta que não quer calar é: vale a pena? E a resposta é sim, vale muito a pena. Eu espero que o Fluminense saiba realmente negociar com ele e que o negócio seja muito benéfico para ambas as partes. Mas mais para o Fluminense, tá bom? Sempre tem que pensar no Fluminense e não nos jogadores. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo CQ Code, comente, compartilhe. Redes sociais de descrição de vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Eu sei que é de novo esse tema, mas fazer o que? É esse que a gente temos hoje. Saudações tricolores.